Boa noite, pessoal! Seja bem-vindo a mais um programa J2. Esse programa foi feito especialmente para você aí de casa. Você aí que tá de quarentena. Tá querendo tomar um banho de chuva, mas não pode, né, meu amigo? A situação tá feia, todo mundo dentro de casa. Nosso programa hoje está especialíssimo. Teremos muitos convidados especiais. E a nossa primeira convidada especial, diretamente da periferia de Belfor Roxo, de algum barraquinho por ali, ela, Mari Werneck! Palmas! Calma. Isso, se higienizam. Pessoal, álcool em gel, vamos nos higienizar. Amém. Mari Werneck, que prazer tê-la aqui conosco, olha só. Meu, obrigada. Olha só, uma aguinha, viu? Água. Água mesmo, né? Água mesmo, mineralzinha. Como é que você está, Mari? Tudo ótimo. Muito tempo queria ter você aqui no meu programa. Obrigado por ter aceito o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Mari, fiquei sabendo aí que você fez um filme aí que era um filme a respeito de uma quarentena de uma família, muito real o filme, e que o diretor do filme era muito doido, ele tinha algumas ideias inusitadas. Conta aí pra gente como é que foi o negócio desse filme. Nossa, nem me fale, esse diretor era muito doido, ele queria que a gente vivesse realmente uma quarentena, a gente ficava preso dentro de casa, assim, pra gente entrar no papel mesmo do personagem, né? Tinha uma velhinha lá, quer dizer, senhora lá, que era muito engraçada, ela era espetacular, mas tinha também uma adolescente que vivia reclamando, que dava uma briga, toda a gravação era uma briga diferente. A única que escapava era a gata, porque ela podia sair de casa, né? Até porque é crime ambiental prender, né? Aí, ô louco, meu, que é isso? Esse diretor realmente ele é muito sensacional. Genial o diretor, não me chama. Ruim pra você que ficou lá esses 40 dias com esse povo todo. Sufoco. Mas aí, você que passou esses dias todos lá na quarentena, você tem alguma mensagem aí pro pessoal de casa que tá agora ali, o shopping tá fechado, não tem cinema, o McDonald's tá fechado, só o drive tá funcionando. Dá uma mensagem aí pro pessoal de casa. Verdade. Galera, força. Pro rolê sobreviver, pro rolê acontecer, todo mundo tem que sobreviver. Então, fé no Pai que o corona cai. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer esse rolê. Isso aí, gostei muito da resposta. A salva de palmas. Muito bom. Mari, agora é a hora do nosso desafio J2. Como funciona o nosso desafio? Eu vou fazer algumas perguntas para você. Só que você, na hora de me responder, não pode mexer nos dentes. Os dentes ficam assim, presos. Sem achar roupa. Sem mexer o louco, tem que ficar morando. Beleza. Você entendeu o nosso desafio? Aceito? Uhum. Beleza. Primeira pergunta. Diga pra mim, Nabucodonosor. Muito bom! Isso aí, Mara, excelente. Vamos lá, próximo. Versículo preferido. Eu versículo preferido se encontra em Filipenses 4:8. E ele diz mais ou menos assim: que tudo que tem que estar no seu pensamento tem que ser coisas boas, decentes e de respeito ao Senhor. Ô, louco, meu! Isso aí, Mara, tá arrasando! Agora eu quero saber a sua música preferida. Dá uma palhinha do refrão. A minha música favorita que a gente toca aqui no louvor é aquela mais ou menos assim: Mais uma palhinha. Excelente! A salva de palmas aí pra Mari! A salva de palmas! O pessoal achou engraçado, Mari. Mari, agora olha só, animal mamífero de grande porte que começa com H. Hipopótamo, isso? Hipopótamo? Hipopótamo. Muito bom. Para encerrar agora nossa pergunta chave. Pedra utilizada na pavimentação de ruas. Mari Werneck, sensacional.
sensacional. Pessoal, Mari, muito bom ter você aqui no nosso programa. Igualmente. Volte quando quiser, a casa é sua. Uma salva de palmas para a nossa convidada. E você, não sai daí não, que a gente vai para o nosso break e volta rapidinho. Em dias de quarentena, a família está em casa, as crianças já estão dormindo e elas não têm que evitar o contato físico. Elas acordam, dão bom dia à distância, se cumprimentam com os cotovelos e aquele abraço à distância gostoso. Brincam de adoleta. Adoleta. E quando a emoção for forte demais e você quiser apertar a mão do seu irmão, não tem problema. A J2 tem a solução. Álcool em gel J2 por apenas R$500. E se você ligar agora para o número 0800 123 123, você ganhará um grande desconto, pagará R$499, com frete grátis. Vejam só como é prático na vida das nossas crianças. Cumprimente-se, crianças, com a mão limpinha de álcool em gel. Viram? Um comprimento com muito mais segurança. E um adicional, ele é ungido, cura até do alcoolismo. J2 e você. Boa noite, pessoal! Uma notícia muito importante para vocês, Paulo. Uma notícia muito importante. Polícia Militar do Distrito Federal dá alguns indicativos que durante essa quarentena, 0 homicídios, 0 furtos, mas em compensação 80 mil brigas de casais. Eita quarentena! Vamos aí, pessoal, Jesus tem que ser aí a terceira corda nesse casamento aí. Segura a onda, meu menino. Pessoal, agora nossa próxima atração, ela é especial, mas para entrevistá-la, gostaria de chamar aqui o nosso jornalista musical Boninho. Uma salva de palmas para o Boninho. Boninho aqui, Boninho, passar o álcool em gel. Isso, Boninho, então passa aqui o álcool em gel. Não, só álcool em gel, só. Beleza, isso, desinfeta. Isso aí, pessoal. Vamos lá, Boninho. Que prazer ter você aqui, Boninho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, de estar aqui essa noite para entrevistar aí o nosso convidado especial. Como você está, Boninho? Guilherme, muito obrigado pelo convite. É excepcional estar no seu programa. Me sinto em casa, como sempre. Obrigado. Um prazer tê-lo aqui também. Boninho, você sabe que você está aqui para me ajudar aí a entrevistar uma pessoa especial. Ele, ministro de louvor, ungidíssimo. A unção transborda nesse homem. Fogo puro, Guilherme. Fogo puro. Aí é tocha humana. Então eu gostaria de chamar aqui, preparar as palmas para o nosso convidado especial da noite, Lucas. Lucas, para a salva de palmas. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Isso aqui, Lucas. Passa aqui um álcool aqui. Isso. Olha só, aqui é uma aguinha para você. Isso. Senta aí. Fica à vontade, meu querido. Lucas, que bom ter você aqui conosco, Lucas, um prazer imenso. Prazer é meu, hein? A sua presença aqui abrilhanta o nosso programa, que foi feito especial aí olha pra lá, Lucas, muitas pessoas na quarentena. Dá um tchauzinho pro pessoal de casa. Pessoal de casa, vocês estão aí, força, que vai acabar, isso aí. Lucas, e esse cabelo maneiro?
segredo? Então, esse cabelo aqui é projeto de Deus. Todos os dias crescendo, é isso aí. Isso aí, mano, natural, hein? Que é isso, hein? Eu gostaria de saber se é natural mesmo, ou se usa algum tipo de creminho, assim, gel. Cara, tu é estiloso, hein? Então, é normal, aqui é meu, o cabelo é meu e tal. Eu uso assim, shampoo, condicionador e tal. Você toma banho, né? Sim, toma banho. Isso aí. Lucas, olha pra aquela câmera. A pergunta: você tá na pista? Não. Não. Meninas, Você está aqui sentado com você. meninas, infelizmente, Lucas é um cara comprometido, né? Adiou o casamento também por causa do coronavírus? Coronavírus, né? Chegou, acabou. Foi a desculpa perfeita, né? É isso aí. Eu esqueci. Ué. Bolinho, eu gostaria de fazer alguma pergunta para o Lucas, né? Algum personagem famoso que eles se parecem? Bom, cara, você parece que é parente do mundo. Você é parente do mundo? Não. Você é parente do mundo. Martin Luther King. E aí, ele é parente ou não é, Lucas? Não sou não. Sou não, grandinho pra mim. É ungido também, né? É ungido também, isso aí. Com certeza. Lucas, então agora nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Nós estamos vivendo aí tempos difíceis de quarentena, né? Você é um servo de Deus, né? E eu gostaria de perguntar para você, que você falasse um pouco a respeito sobre a religiosidade, né? Mas antes de falar sobre a religiosidade, que é o tema dessa noite, você também é cantor, um ministro do Senhor. Eu gostaria que você louvasse a Deus aí com a gente, você aí de casa, vamos louvar o Senhor junto aí com o nosso querido Lucas. Gostaria que desse um foco aí no nosso ministro. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Declare: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, aleluia. Quando fala de canção, lembro de uma música muito boa, que até nos dias de hoje é muito bom cantar. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
sua casa cantar: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Declare mais uma vez: Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Diga: se na vida não tem direção, se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Porque Deus cuida de mim, eu sei, Deus cuida de mim, das sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Bom demais. Sensacional. Mais uma? Mais uma pra gente. Vamos lá. Eu gosto muito dessa música, porque fala da soberania de Deus. E o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você que está na sua casa, cante comigo. Diga: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis,
ambiente todo, cara. Olha, nossa, Deus é bom. sensacional, parabéns. Deus é fiel, Deus é bom demais. Amém. Lucas, né? Nosso assunto hoje aqui dessa noite, como foi divulgado em nossas redes sociais, nós vamos falar um pouco sobre a religiosidade. A gente gostaria, né, dentro da sua experiência como ministro, né, como teólogo também, gostaria que você abordasse esse tema, que é de grande valia no nosso tempo, né, até que ponto a religiosidade é válida, não é, o que ela é ruim, o que ela é boa, né? Então a gente gostaria de te ouvir nesse momento. Amém. Falando em religiosidade, é um tema muito importante nos dias de hoje, e hoje eu vou colocar como um texto referente para a sua casa. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12, mas vamos ler apenas até o versículo 3. Você pode meditar na sua casa nesse texto. Mas antes de entrar no texto, a gente precisa aclarar um pouco o que significa o termo religiosidade, antes de a gente entrar no texto. Quando falamos em religiosidade, estamos falando de uma natureza, uma dimensão ontológica do ser humano. Ou seja, quando eu falo em religiosidade, é uma coisa que existe em todos os seres humanos dessa terra. Então, quando você fala na sua casa religiosidade, você está falando de uma dimensão que é intrínseca em todas as pessoas na face da terra. Mas aí vem a pergunta: o que fazemos com ela? Então existe agora 3 grupos que trabalham com essa religiosidade. O primeiro grupo é aquele grupo que não faz nada com a religiosidade. Eles simplesmente deixam a religiosidade e ignoram. Existe outro grupo que trabalha com a sua religiosidade, exercendo a sua espiritualidade. Eu acredito que vocês já ouviram falar desse termo, que eles trabalham muito com a questão do ruar, que é uma energia que move as pessoas. E existe o terceiro grupo, que somos nós, que são aquelas pessoas que eles desenvolvem a sua religiosidade com uma relação com um ente sobrenatural, com um Deus ou uns deuses, como você pode ver em outras religiões. Mas nós cristãos nos desenvolvemos a nossa relação com um Deus Todo-Poderoso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai falar não em si da religiosidade, como eu acabei de explicar para você, mas vamos falar do ser religioso. E com base nessa premissa que eu acabei de estabelecer para vocês desse grupo, vamos falar em Mateus 23. Então, você pode abrir a sua Bíblia e vamos ler apenas até o versículo 3, e você pode ir na sua casa. Eu vou ler aqui. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Até aqui. Você pode curvar sua cabeça, vamos fazer oração. Deus e Pai, essa é a sua palavra, Senhor. A palavra é revelada em nossos corações. Estamos aqui, os internautas estão em sua casa. Eu peço que o Senhor venha alcançar, Senhor, essas pessoas e trabalhar no nosso coração, que a sua palavra venha falar no mais íntimo do nosso coração. Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, quando falamos do termo religiosidade, eu estou falando agora do ser religioso. E aqui, quando falamos de Mateus, a gente está falando de um público específico. Estamos falando dos judeus cristãos. Então, estamos falando para os judeus cristãos. Mas dentro desse ambiente religioso, existiam as pessoas, como foi dito aqui no texto, que eles são chamados de doutores da lei. Essa lei, que são os mandamentos que foi dado, a lei mosaica, que foi dada a Moisés,
essas pessoas, os fariseus, os escribas, eles têm autoridade, detêm autoridade para interpretar esse conteúdo bíblico. E a partir desse conteúdo, é claro, esses doutores, se eu digo doutor, então existe um colégio que prepara essas pessoas. Então, essas pessoas foram capacitadas. Se eu não me engano, não falha a memória, eles começam entre os 12 anos, depois dos 12 anos ele encontra o seu rabi, que é o seu mestre, depois vai até os 45 anos estudando, e depois eles passam por uma transição muito restrita, e vai trabalhando a questão da exegese do texto, o sod, entre outros termos do hebraico, até eles chegarem à condição de doutor, ou seja, eles sabem muito da palavra de Deus. E quando olhamos o texto aqui, Jesus, ele fala para as multidões: tome cuidado, primeiro, vocês devem fazer, no versículo 2, vocês devem fazer e observar tudo o que essas autoridades estão falando. E agora estamos falando de os líderes que detêm autoridade. E quando eu falo isso, já trazendo para o nosso ambiente, a gente precisa entender o que é religião. Primeiro, para entender essa lógica. Quando eu falo de religião, a religião, em suma, porque existem vários sociólogos, antropólogos que trabalham essa questão da religião, mas eu vou falar de uma forma bem mais simples. A religião, ela é entendida como um sistema simbólico de crenças, de ritos e mitos. E dentro desse conjunto de crenças existem agentes, os agentes que manipulam, que trabalham com esses símbolos, e a partir daí eles vão replicando as tradições, é lógico. E trazendo já para os dias de hoje, quem são esses agentes? São os pastores, são os diáconos, são os trabalhadores da igreja. Eles replicam a palavra do Senhor, as tradições. E aqui, nesse texto, quem são esses? São os doutores da lei. E aqui Jesus ele fala para as pessoas ouvirem e observarem. Mas existe uma coisa que eles precisam ter cuidado, que aqui a gente vai ler na parte 3, ele diz assim: por isso vocês devem observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, porque eles falam e não praticam. Agora está o problema da religião, não em si da religião, mas as pessoas. Primeiro estamos falando dos líderes. Devemos ter o cuidado de pegar os nossos dogmas, os nossos símbolos e endeusar os símbolos. Quando endeusamos os símbolos, esquecemos das pessoas que estão fora. E os fariseus foram isso. Eles começaram a colocar suas tradições, os seus conhecimentos de faculdade, de tempo, do seu doutorado, já com o seu rabi, mas quando foi trabalhar com as pessoas, esqueceu de valorizar as pessoas. Então eles começaram a criar tradições e dificultavam o acesso das pessoas até a palavra de Deus em si. E por isso podemos observar isso no versículo 4, diz assim: amarram pesados fardos e os colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a mover nem sequer um dedo. Esse é o problema, que quando a gente vai levando demais os dogmas e vai dizendo quem pode, o que não pode, a gente acaba de ver quem está do outro lado. E precisamos ter esse cuidado. Por isso Jesus alertou as pessoas, porque Jesus alertou as pessoas com base no reino de Deus. Então, congela aqui. Nos dias de hoje estamos enfrentando esse coronavírus, tem as pessoas que estão em casa, em quarentena, e é um momento difícil. Mas as pessoas nessa época também enfrentavam um momento difícil, porque existia um sistema conhecido como Pax Romana, é um sistema governamental do Império Romano, que oprimia as pessoas. E quando eu falo as pessoas, eu estou dizendo especificamente o público aqui, judeu, cristão. Eles passavam dificuldade, e ainda mais de passar essa dificuldade, os fariseus, doutores da lei, em vez de ajudar, eles colocavam fardos pesados. E quando Jesus ele vem com o reino de Deus, ele chega em Mateus 11 e fala: vinde a mim, todos vós, aleluia, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que ele é suave,
E Jesus ele traz uma nova ótica baseado no reino de Deus. Isso que as autoridades daquela época tinham esquecido. Eles não praticavam o reino de Deus. Então não adianta eu viver, ler a palavra de Deus, mas se eu não pratico. Isso já trazendo uma aplicação para o dia de hoje. Para os líderes, nós. Você que é o líder na sua casa, líder na sua família. Não adianta você pegar a palavra e querer desenvolver apenas no conhecimento. Não adianta eu só ir para a igreja, ficar orando, mas se eu não leio a palavra de Deus. A palavra de Deus existe duas bases, a prática e a leitura. Se você não tem esse desenvolvimento, o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha. E na verdade, essa é uma proposta totalmente diferente que Jesus traz naquela época, porque eles estavam apenas no conteúdo. E esse é o problema. O que acontecia com as pessoas? As pessoas sofriam, as pessoas padeciam. E agora, Jesus chega, já no final aqui, ele fala agora para o público, no versículo 8, pode ir lá, ele diz assim: quanto a vocês, nunca se deixe chamar de mestre, pois um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. 9, na terra não chamem a ninguém de pai, pois um só pai de vocês é aquele que está no céu. Então, acabamos agora de ver que Jesus agora ele traz uma nova proposta, no sentido de que, para as pessoas, o que agora eu preciso fazer, agora eu estou falando não dos líderes, mas dos liderados, o que eu preciso fazer para esse reino habitar em mim? Ele dá duas coisas: precisamos tratar as pessoas como iguais, todos somos iguais. E a partir dessa premissa, ele está trabalhando com a ótica do reino, que agora, ele já nos versículos mais embaixo, ele diz assim, no versículo 11, pelo contrário, o maior de vocês deve servir aquele que serve a vocês. Ou seja, a justiça do reino de Deus é, você tem que servir o outro. No momento que eu quero subir, estar acima do que o meu irmão, eu preocupo só com as minhas coisas, acaba que eu vou esquecendo do meu irmão. Isso não é a justiça do reino. Podemos ver um exemplo como hoje na quarentena, as pessoas ficam desesperadas, pegando coisas no mercado, armazenando, mas quando você vai lá comprar, não tem mais nada que comprar. Por quê? Já levaram tudo. É isso. Isso acontece com a modernidade de hoje, é uma palavra bastante conhecida, modernidade. O que destaca é o individualismo. Então, naquela época, os fariseus eram dessa forma. Eles se preocupavam apenas com a religião, as práticas deles, e não se importavam com as pessoas. E Jesus traz a proposta do reino de Deus. Em suma, o que isso tem a ver comigo nos dias de hoje? Você em casa, você precisa estar em comunhão com o seu irmão. E a comunhão está baseada nisso, você ouvindo a palavra de Deus, você ouvindo os ensinamentos de Deus. Você precisa orar, você precisa praticar suas disciplinas espirituais na sua casa. Para quê? Para não deixarmos que a nossa arrogância, porque Jeremias ele fala que nosso coração é corrupto, a nossa corrupção humana por causa do pecado, ele dominar a nossa vida. Precisamos todos os dias estar arraigados, conectados no Senhor. Eu lembro de Salmos, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: vocês serão como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, e tudo que você faz prosperará. Você quer prosperar a sua vida nos dias de hoje, nessa quarentena? Esteja ligados no Senhor. E eu lembro uma música que fala muito disso, uma música da harpa, que diz assim, queres nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, queres ser alegre como um bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegres tu caminhará, indo em contato com teu Salvador. A religiosidade, nós, cristãos, tem a ver de estarmos conectados com o Senhor. Não corte essa conexão com o Senhor. Conecte-se no Senhor. Que Deus abençoe
Deus contigo. Amém. Glória a Deus. Aproveitando as suas palavras, Lucas, como a religião pode ajudar essas pessoas que estão em casa com relação à quarentena? Como eu disse, a religião, ela promove sentido nas pessoas e, como diz um psicólogo famoso, Viktor Frankl, ele diz que somos carentes de sentidos. E como eu disse, que a religiosidade ele tem a ver, é uma dimensão ontológica que existe em todos os seres humanos. Precisamos buscar sentido e a religião, ela traz sentido para a vida das pessoas. Então, é muito importante que você esteja ligado. Por exemplo, se você estiver numa casa, está uma briga, você trazer um texto bíblico falando de família, você vê que na hora os corações saem, eles se quebrantam. Por quê? É o poder da religião, porque ela traz sentido e significado para as pessoas. Então, por gentileza, você que está na sua casa, leia a palavra de Deus com a sua família, cante uns hinos, mesmo de cantar desafinados, porque isso vai promover paz no seu lar. Muito obrigado. Outra pergunta, Lucas, você sabe, né? Eu vou falar um pouco de religião. Tem pessoas assim que eu acho até bacana, eu acho interessante isso. Nós, como crentes, temos essas disciplinas espirituais. Tipo, você buscar uma meta. Eu vou orar 1 hora por dia, né? Vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano. Eu vou ler a Bíblia em 3 meses. Mas tenho percebido ao longo da vida cristã que, por exemplo, às vezes quando a pessoa ela alcança uma certa disciplina espiritual, ela evangeliza toda semana, ou ela jejua toda semana, às vezes gera um sentimento da pessoa assim: poxa, eu sou melhor que aquele irmãozinho ali, porque eu oro 1 hora por dia e eu vejo que ele não ora 10 minutos. Você acha que isso é correto? Porque na minha visão eu vejo que é o homem tentando buscar a Deus, mas na verdade é Jesus que busca o homem. O que você acha a respeito disso? Eu acredito isso com base no texto que acabamos de ler. Precisamos ter o cuidado de não virarmos fariseus e escribas, porque tem o poder da lei. E às vezes, por praticarmos disciplina, por exemplo, eu oro 24 horas sem parar, eu jejuo sem parar, então eu sou mais do que aquele irmão. Precisamos ter cuidado. E Mateus 7, ele diz esse cuidado: não julgueis para não sermos julgados. Aqui está falando da disciplina, da justiça do reino de Deus. Então devemos ter o cuidado de acharmos superior do que os irmãos, senão vamos ser fariseus. E Jesus ele fala: tome cuidado, porque eles falam e não praticam. E para praticarmos o reino de Deus, precisamos ser misericordiosos. Por isso que em Mateus 5 ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, os humildes. Complementando, nossa juventude ela viu um filme, Selma, né? A gente viu esse filme que conta a história de Martin Luther King, né? Grande pastor batista aí que lutou contra a segregação nos Estados Unidos, né? E falou muito forte ao nosso coração, né? Porque a gente vê pela história que a própria igreja cristã, por algum período, infelizmente, ela apoia a escravidão e igrejas de brancos e igrejas de negros. É quando a gente dá mais valor, né, eu creio, na cor do que na pessoa. Eram pessoas religiosas. O que você acha dessa situação? Como eu acabei de dizer no início, o que legitima a escravidão são as instituições públicas, privadas ou até as religiões. Porque existem pessoas por trás e existe uma ideologia por trás. Então devemos ver como o líder ele trabalha a sua cosmovisão diante disso. E a palavra de Deus ela alerta muito isso. Devemos ter o cuidado e tratar o nosso irmão como nós mesmos. Se eu tenho preconceito, por exemplo, o racismo, precisamos ter o cuidado nos dias de hoje. O racismo, tomar cuidado com o machismo. E naquela época não é machismo, mas sim patriarcado. Então precisamos ter cuidado com algumas terminologias. Tomar cuidado com o feminismo, que vamos dizer que vai migrando um pouco do feminismo, mas também precisamos ter cuidado de qual feminismo que estamos falando, qual época que estamos falando do feminismo. Mas isso tudo acontece na igreja e nós precisamos ter um cuidado e trabalhar numa ótica bíblica e também trabalhar a atualização do texto, tendo o cuidado de zelar pelas pessoas.
pessoas em primeiro lugar. Senão né? acaba que a gente legitima a escravidão e, enfim. Não, isso aí, né? Então a gente tudo dá um parar, né, dentro das escrituras. Nós fizemos enquetes, né, com o nosso público aí que está aí em casa, no sofá, na cama, né, a respeito do nosso tema, né? E chegaram algumas perguntas, né? Aí, você está preparado para o que vem aí? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu gostaria de chamar aqui nossa assistente. Ela está com tímida, não tem problema, ela vai ler de trás das câmeras. Diga a primeira pergunta, querida. Primeira é fácil. Lucas, como você se prepara para cantar no louvor? Eu me preparo para cantar no louvor. Primeira coisa, meu coração fica tão naquela expectativa, pronto para, nossa, eu vou cantar. E naquele momento, quando eu chego no púlpito ali para cantar e estou com os músicos, eu sempre estou com o coração voltado para Deus, tentando cantar uma coisa que faça sentido no meu coração, porque aquilo que passa aqui do meu coração vai transmitir para as pessoas, e precisamos transmitir a verdade, e a nossa verdade é Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Temos mais alguma pergunta? Temos. Eu queria saber se a religiosidade antigamente era mais rigorosa do que hoje em dia. É interessante, uma pergunta muito bacana. A religiosidade, vamos dizer, no Antigo Testamento, era muito assim, para mim, ela não era diminuída, reduzida como hoje. As pessoas hoje, vamos dizer assim, elas limitam a religiosidade a quadrados, por isso que o termo ele acaba sendo reduzido. E eu acredito, na minha visão, lendo o texto, passagem bíblica, que existiam vários povos, cananeus, jebuseus, cada um adorava o seu Deus, ou seja, cada um desenvolvia a sua religiosidade, desenvolvia o seu contato com essa religiosidade que é a dimensão ontológica, que é intrínseca à vida das pessoas. E hoje em dia as pessoas misturam tudo e acaba não desenvolvendo essa religiosidade, e acaba que algumas doenças acabam chegando porque não desenvolvem essas questões, infelizmente. Mais alguma pergunta? Vamos lá? Uma pergunta para você dissertar. Para mim, tudo que extrapola o que Jesus falou e os mandamentos de Deus, isso é religiosidade. Concorda? Então, eu acabo discordando porque, diante da base, criamos uma base aqui epistemológica da palavra, do termo religiosidade. Precisamos ter o cuidado de não de pegar e reduzir a religiosidade à religião. Porque aqui nessa pergunta está falando de religião e não de religiosidade. Eu falei de 3 grupos que eles trabalham com a sua religiosidade, eu não quero nomear, mas vamos pensar assim, os ateus, entre aspas, não desenvolvem a sua religiosidade, mas eles têm a religiosidade deles, porque é uma dimensão ontológica deles. E também tem aqueles que desenvolvem acreditando em tudo é energia, a energia que move por meio do ruar, do tal, e isso desenvolve por meio de Buda. Então isso é uma espiritualidade que a pessoa desenvolve, e nós cristãos desenvolvemos uma relação com o ente, com Deus, e Ele enviou o seu próprio Filho Jesus. Então nossa relação, que é restrita à religião cristã, a gente trabalha com essa dimensão. Então, quando você diz que essa questão de ferir a religiosidade, ela destoa muito do conceito. Aí eu vejo um problema no conceito. Não sei se eu respondi, mas mais ou menos isso. Outra pergunta. Os religiosos vão para o céu? Bacana, religiosos. Então, eu não posso dizer que vão para o céu, porque Mateus 7 diz: não julgueis para não serem julgados. Mas eu, partindo da premissa que todos nós somos religiosos, então eu posso até afirmar que todos vão para o céu mediante as suas escolhas. Se você decidir agora com a nossa base bíblica, se nós cristãos, falando da nossa religião, se você optar por Cristo Jesus, você acreditar no sacrifício de Jesus, acreditar nos dogmas, no sentido de que morte, ressurreição e
quando é enviado o Espírito Santo de Deus para as pessoas, de fato, crê no batismo, você sim será salvo. Assim como aborda as Escrituras. Mas, quando eu vou tecer em outras tradições, em outras culturas, não perpassa esse caminho. Mas, no caminho da cristandade, perpassa esse caminho. Interessante, né? Pegando esse gancho seu, né? Nós somos religiosos, né? Às vezes a pessoa acha, só sou Jesus, sou religioso. Não tem como, né? Porque religião é um sistema, né? É o culto, né? Todo o nosso sistema de adoração a Deus. Então não tem como desvincular, né? Agora achei interessante, você falou, não, vários religiosos, mas aqueles religiosos que escolhem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, né? A esses irão para o céu. Né? E justamente não dá pra gente dizer quem não vai realmente. Eu concordo. Por exemplo, é o que aconteceu com os fariseus. Eles estavam numa religião e Jesus está aplicando o reino de Deus, que traz uma nova perspectiva. Então você viu que começa a destoar. Então precisamos pregar vida nas pessoas. E o ato da religião é religar a Deus, né? Todas as ações que religam o homem a Deus, não é isso? Todo o sistema que religa o homem a Deus. Isso aí. É isso. Temos mais alguma pergunta? A última para fechar o nosso programa. E você vai encerrar com uma música, hein, Lucas? Bom demais. Uma música aí, especial para o nosso público aí de casa, hein? Pega mesmo um pouquinho, molhei aqui o bico para responder. Perguntas pesadas, mas estão aí. O pessoal de casa aí se preparou nas perguntas, hein? Pois é. Tem que saber se responder. Como combater a religiosidade na igreja? Como combater a religiosidade na igreja? Como eu disse, a religiosidade, novamente, ela é intrínseca à pessoa. Então, eu preciso tomar cuidado com um termo. Então, como combater, seria a pergunta, como combater os religiosos na igreja? Então, precisamos ter cuidado, é isso que acontece. Os fariseus, eles eram tão religiosos que eles abraçavam a própria religião dele e esquecia da vida. A religião estava acima do próprio Deus, né? Na verdade, lei, né? Nem até religião, mas o dogma deles estava tão forte. Por exemplo, o rito de purificação, se não tivesse purificado, se não seguisse o sábado, se não fizesse essas questões, a pessoa era impura, a pessoa era isso. Então, eles legitimavam uma forma de escravidão das pessoas daquela época. Mas o reino de Deus, ele veio trazer vida. E como combatemos isso, a gente não vai combater isso. Porque Jesus, ele não combatia isso. Jesus, ele só replicava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que transforma as pessoas não é eu levantar e agir com violência, mas o Senhor, ele fala, necessitamos ser misericordiosos, porque quando somos bem-aventurados, os misericordiosos, o Deus, nosso Pai que está no céu, misericordioso, ele vai intervir ao nosso favor. É interessante que a própria palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a própria exposição da verdade para a comunidade vai libertar as pessoas de ações que não fazem sentido no reino de Deus. São ações que são meras ações religiosas sem sentidos, como as da purificação. Pois é, por isso que quando você vive o reino de Deus, você lê a palavra, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então, na hora que acontecer isso, vamos saber lidar, porque a palavra de Deus, ele vai dar o parâmetro de como seguirmos isso. Agora, quando vivemos loucamente aquilo que queremos viver nos nossos dogmas, endeusamos os dogmas, esquecemos da própria palavra de Deus, infelizmente perecemos. A palavra tem que ser o nosso norte. Tem que ser o nosso norte. Gostaria de pedir então, gentilmente, ao nosso ministro Lucas, que louve ao Senhor com mais uma canção, para a gente encerrar aqui mais um programa J2, Você, muito obrigado por ter nos acompanhado essa noite. Foi um prazer estar com você esses minutos, esses momentos, que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo, Depois do Lucas louvar, vou estar orando e a gente vai estar encerrando o nosso programa. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Gostaria de pedir ao nosso repórter Boninho que fizesse uma oração, então, para a gente encerrar o nosso programa dessa noite, né? Lucas, Bom demais, hein? bom demais ter aqui conosco. Muito Uma bom, eu que bênção. agradeço. Bênção Uma bênção. pura. Saindo daqui cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Eu creio que vocês também. Que Deus abençoe Amém. vocês. Então, obrigado, Lucas, pela sua presença. Gui, Ednight, obrigado pelo programa excepcional. Obrigado por vocês que estão aí na quarentena estarem presenciando esse culto, esse mais um louvai da nossa juventude. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Deus, obrigado, Senhor, por este lugar. Senhor, primeiramente, Deus, eu venho te pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, e tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Lá em Jeremias, tua palavra diz, Pai, que a causa de não sermos consumidos, Senhor, é as tuas misericórdias, Deus. Então, eu te agradeço por mais um dia, por essa juventude, Deus, por essa igreja, Pai, por cada pessoa, Senhor, que irá escutar esse vídeo, Pai, que a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo venha levar refrigério a cada coração e a cada lar que irá escutar, Senhor, esse louvai e essa brincadeira que nós fizemos aqui, Senhor, para engrandecer e exaltar o teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor. E é por isso que nós te agradecemos esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Solta a vinheta, pessoal. Muito obrigado, público de casa.